Então, na realidade, assim, forçou o empreendimento, só há diálogo com o poder público através de pessoa jurídica. Então, isso aí depois eu só queria que, se fosse possível, comentasse sobre essa questão. A princípio é só isso mesmo. Bom dia, meu nome é Claudinei, sou catador de materiais escravos da Cooperativa de Assis, sou uma das lideranças aqui do Movimento Nacional dos Catadores, no Oeste Paulista, e eu só queria fazer algum questionamento e algumas perguntas, né? Eu acho que a questão das TCPs e do fórum, né, a questão acho que tinha que fazer aí uma força de coalizão, né, dentro tanto das TCPs, dentro desses fóruns, para fazer uma força de coalizão para proteger essa utopia da gente que é o cooperativismo popular, né? Não deixar descabelar por essa questão de microempresa, que perde todo o conceito de liberdade que a gente conseguiu dentro das cooperativas, né? A gente bem sabe que hoje a maioria dos grupos de catadores não conseguiriam voltar mais para o mercado de trabalho. Muitas vezes vocês falam que é precário o cooperativismo popular. É precário, mas a gente tem a liberdade, pelo menos, de discutir alguns pontos e de revivenciar outro tipo de sociedade, né, que o capitalismo fez a gente esquecer, né? Então, para a gente é importante a gente ter essa utopia, essa luta, né? Porque a gente vivencia as conquistas do movimento nacional e também a gente não vê outro caminho de conquista sem ser por vias da articulação dos movimentos sociais e via universidade, né, que é essa porta que deu essa abertura para a gente, da gente discutir políticas e ver, né, que a gente tem um papel muito importante dentro da sociedade, né, que é esse papel da gente estar aqui fazendo um trabalho de formiguinha, mas sobrevivendo, né. Então, e também a gente pensar, né, que hoje tem uma secretaria de economia solidária, né, que a gente tem que levar propostas, né, para que essa utopia não morra, né? Tá bom? Eu sou o Rodrigo, sou da TCP da Unicamp. Primeiro acho que o Daniel fez uma colocação meio passou batido, mas que eu acho que é importantíssimo a gente levar em conta. Eu fico meio angustiado que a gente não tem essa discussão, que é uma discussão de extensão, e como a gente se articula politicamente da mesma maneira que a gente está discutindo com o movimento de economia solidária, como a gente discute com o movimento estudantil, como a gente discute para ampliar as nossas ações no nosso espaço geográfico por excelência, onde a gente é protagonista, né? E esse ano não, nos últimos anos a gente vê uma conjuntura universitária, falando especialmente da universidade pública, de ataque, de desmantelamento, e que a gente está discutindo pouco. E acho que poderia acumular muito para a nossa própria discussão de economia solidária, mas não querendo desviar do foco, assim, fazer uma pergunta mais sobre o tema que a gente está tratando, que é como, assim, dentro dessa relação meio contraditória que a gente tem com o governo federal, assim, na figura das Senais, né? E com a política de economia solidária, assim, um ideal que virou política pública e como a gente virou não, né? Uma faceta dele, como a gente dialoga com isso. E a gente às vezes tem crítica, mas ao mesmo tempo é uma conquista, a gente não sabe como fazer a crítica direito. E eu queria saber assim, uma posição da coordenação executiva do Fórum Brasileiro, como que vem enxergando a possibilidade de num cenário político próximo a gente ter uma quebra muito grande na nossa articulação com o governo federal da economia solidária e como quais são as propostas de preparação para o movimento para esse momento. Meu nome é Davi, eu sou da ITCP-UFV. A pergunta é para o Daniel, né, mas se você quiser colocar alguma coisa também, sinta-se à vontade. Você falou
bastante da questão da construção, você falou, quer dizer, por alto, né, da questão da construção do marco legal da economia solidária, né, de forma objetiva e subjetiva, mas pelo menos para mim não ficou muito claro assim, em que patamar a gente está na construção desse marco legal e o quanto a OCB tem influenciado, né, como que está essa disputa, né, com a OCB e o quanto nós temos ao nosso favor, né, nessa questão, enfim, entender a conjuntura e essa correlação de forças, porque a gente sabe que, eu acho que a gente tem que entender muito bem o que é a OCB, porque eles entendem muito bem a economia solidária e eles não poupam espaço nenhum para estar criticando e para estar colocando propostas e enfim, estar enfiando o dedo mesmo na questão da economia solidária. É isso. Oi, prazer, sou a Gabriela da ITCP da USP. Eu queria um pouco dialogar com a questão que o Rodrigo, de uma questão que o Rodrigo colocou, mas pensando um passo anterior, assim, e compartilhando um pouco com vocês um questionamento que a gente às vezes vem se dando um pouco lá em São Paulo, que é a respeito um pouco da formação mesmo do movimento, né, de economia solidária. Enquanto formação de um movimento social, a gente tem uma configuração muito plural, né, da economia solidária, desse tal movimento que se forma. Mas eu queria focar um pouquinho no braço institucionalizado que ele criou, que foi até resultado de uma conquista, de uma conquista, como o Rodrigo lembrou, que é a secretaria, que é uma representação ali institucionalizada, que é diferente um pouco de outros movimentos sociais que têm parcerias, assim, tem um diálogo, tem uma negociação dada com o governo. A economia solidária ela consegue uma representação ali, né, institucionalizada. Então, queria um pouco a avaliação de vocês, uma rápida, né, não dá para aprofundar, mas antes de pensar até o cenário com o próximo governo, qual o impacto, sobre os impactos contraditórios que ter esse bracinho ali das Senais ele causa para um fortalecimento do movimento, uma vez que até aqui nas questões que já foram colocadas, a gente vê exemplos claros de fomento, quando você injeta, né, dinheiro via edital tal, e fomenta a economia solidária, mas, ao mesmo tempo, como esses editais, como essa via burocrática, ela também cria uma lógica no movimento que, às vezes, é de pautar ele via os editais, ou então limitar uma certa autocrítica por causa de toda uma conjuntura política que não permite abrir uma autocrítica e fortalecer, mas pensando um pouco esse papel que às vezes exerce, exercer os dois lados assim, para o fortalecimento e também da fragilidade desse movimento, que às vezes não consegue se posicionar muito bem frente a um Estado como um todo, e não só frente a uma secretaria, porque tem uma representatividade lá. Então, como limita as ações diretas de fazer ato lá na frente, sendo que tem uma Senais, e isso já foi debatido em fórum, né, na plenária. Então, eu queria que vocês fizessem uma avaliação sobre o que foi já essa construção, essa experiência relacionada com o governo e aí Senais especificamente. Eu sou o Urias, da incubadora de cooperativas da Unesp Bauru, né? Na verdade, minha pergunta é meio regressiva, assim, né? Começa no fim para chegar na problematização inicial mesmo. Na realidade, assim, vai na mesma linha de raciocínio que o companheiro tinha falado, né, sobre essa relação da incubadora com esse tipo de empreendimento, com a dificuldade que a gente tem para empreendimentos que tem poucas pessoas, né, trabalhar com microempresa, e a que nível se dá, né, esse relacionamento com esse tipo de empreendimento do ponto de vista do trabalho da universidade mesmo com o meio incubado, né? Se existe o desvínculo, né, com isso, porque realmente eu pensei da mesma forma que ele, né, a gente está desapropriando a função da incubadora tecnológica universitária, né, de ter o papel de trabalhar como cooperativa, né, não como uma microempresa. E
acho que isso também já vai também, né, de encontro com a própria formação, né, com a própria ideia da formação também, né, que de repente esse tipo de trabalho para a gente também pode não estar tão claro também por essa questão, né, de a gente não estar sabendo se articular, né, de a gente não saber quais são os meios que a gente pode se informar e se formar para poder trabalhar com esses tipos de saídas, né, que de repente a gente tem uma formaçãozinha básica em que existe um caminho certo, tal, um caminho X a se seguir, e de repente, vocês falando agora, né, que nem ele já tinha comentado das siglas e tal, né, a gente fica meio perdido, né, também porque agora nossa incubadora também está passando por renovação, e essa questão da transitoriedade de pessoas dentro da incubadora também é uma questão que está pegando muita gente, né, agora a gente está de membro mais antigo, só tem eu, que faz nem 1 ano e meio, 2 anos que eu estou lá na incubadora. E para a gente essa questão da formação é muito, muito problemática também, né? A gente precisa ter um embasamento teórico e também a parte de como saber se posicionar com esses atores que existem, né? Que a gente pode fazer os links e que a gente não tem noção nenhuma, praticamente, né? E como em Bauru a gente não tem uma secretaria de economia solidária que possa dar esse suporte para a gente também, eu queria saber como que a gente pode, como se dá essa busca por fazer esses órgãos que se articulam também chegar ao nosso encontro lá, né? Não só com a incubadora, mas também com o empreendimento, e como a gente pode fazer para articular isso de forma sistêmica e possibilite a gente fazer isso de forma fácil, né? Porque que não necessite de tanta formação, porque essa questão do trânsito de número de pessoas que passam pela incubadora é o que mais pega a gente, né? Porque a gente fala assim, pô, acabou o curso e tal, teria que tá dando uma continuidade, justamente quando o cara começa a se especializar e começa a contribuir com o trabalho, com a incubadora, com o empreendimento, ele já não faz mais parte da universidade, né? E se existe um plano, se existe não só uma discussão, mas se existe algum plano, algum meio que insira os ex-membros de incubadora, ou se já existe alguma coisa relacionada a isso que possa, né, manter esse vínculo da universidade com o aluno. Minha dúvida é mais essa. Gente, tem mais alguma pergunta ou colocação? Então, a gente está encerrando as perguntas e colocações, passar para o pessoal responder. Começo. Tá bom. Tá, eu vou tentar responder algumas das perguntas, aí deixar as mais cabeludas para o Daniel mesmo. Tá sobrando cabelo aqui. O que eu cortei aqui tá sobrando. Acho que começar aqui... Acho que começar pela essa última mesmo, do Urias, sobre a questão e também que o Claudinei trouxe um pouco da questão do formato do jurídico, de novo, né, das cooperativas populares, da microempresa. Só acho que ressaltar a importância dessa pergunta e desse debate na construção do nosso regimento interno e do nosso estatuto da rede, né? Porque a gente foi formado em 98, quando a economia solidária ainda era incipiente, por isso nós somos incubadoras de cooperativas populares, da rede de incubadoras de cooperativas populares. Tem incubadoras mais recentes que já se autodenominam incubadoras de empreendimentos solidários. E como que a gente adequa o nosso estatuto, o nosso nome, o nosso regimento, à realidade que a gente vê no Brasil hoje. Eu acho que a gente não tem que descartar a luta pelo cooperativismo popular, mas as incubadoras hoje trabalham não só com microempresas, acho que isso até é um percentual pequeno, mas com clubes de troca, bancos comunitários, redes de desenvolvimento local, que também fogem do escopo do cooperativismo popular. Então, eu acho que isso é um pouco o reflexo de como avançou o movimento de economia solidária no Brasil e de como a gente, como incubadora, está se adequando a essa discussão. Sobre a questão dos membros das incubadoras, como continuar no movimento, assim, acho que isso me remeteu a uma coisa que eu esqueci de falar antes, quando o Dani perguntou da participação nos fóruns. Acho que uma estratégia também é a gente colar nos ex-membros das incubadoras que continuam no movimento para se inserir nos fóruns, né, para
conseguir pegar o que eles estão entendendo do debate e tal. E eu acho que esse é o que fazer depois que sair da incubadora é um debate que eu vejo conversando com várias pessoas que estão saindo ou que acabaram de sair, né, comigo. Tipo, o que fazer? A gente monta um empreendimento, tem o pessoal de São Carlos que montou um empreendimento lá de assessoria. E como garantir, acho que o principal é como garantir que a gente saindo da incubadora não corra cada um para um lado, assim, um vai trabalhar numa entidade, outro na outra, mas a gente mantenha a proposta de construção de um projeto político, assim, acho que esse é o grande desafio. A gente na incubadora cria uma identidade de um projeto político e se a gente se dispersa e não conversa mais, a gente perde a força de construção desse projeto, né? Então é procurar um pouco ver se, não sei como, não tem essa resposta, mas como a gente conseguir manter uma articulação de ex-formadores, sei lá, alguma coisa assim, e tá tentando contribuir com quem continua, com os novos formadores das incubadoras. Acho que da questão da relação com o Estado, vou deixar para o Daniel falar mais, só comentar que a grande crise da nossa plenária foi justamente num ponto em que estava em jogo, assim, o movimento de economia solidária já de cara se caracteriza, é uma coisa meio diferente, porque a gente tem os gestores públicos como parte orgânica dos fóruns de economia solidária, né? E aí, como a gente lida com isso, a gente vê a forma como se explica isso é que os gestores, na verdade, que estão participando dos fóruns são militantes da economia solidária que estão ocupando o cargo de gestores públicos durante esse momento, mas que são militantes para além da gestão, assim. Então, como é que a gente lida com a militância que foi parar no poder público? A Senais foi composta quase toda por pessoas que estavam militando no movimento, só que agora elas são Estado. Então, e aí? Agora eles viraram os inimigos? Agora, como é que a gente dialoga com eles? Também não tenho resposta para isso, assim, só deixar essa problematização. Bem, algumas das perguntas dão um encontro regional das incubadoras do Sudeste completo, né? Por exemplo, o Claudinei trouxe o debate importante da questão, de novo, né? A questão das microempresas e das cooperativas. Muitas vezes eu tenho sido criticado quando eu faço minhas falas, que na verdade eu vou sempre já apontando questões e sou muito provocativo, né? E eu esqueço de valorizar questões históricas, por exemplo, toda a construção da esquerda brasileira, a forma como a gente se organiza nas nossas formas através das greves, a conquista de construção de partidos e tudo mais, são conquistas a suor e sangue que são importantíssimas para a construção do Estado de Direito que a gente tem hoje, né? E muitas vezes eu acabo não afirmando isso, porque eu já parto desse princípio, mas quem não me conhece acha que eu estou, na verdade, jogando fora uma coisa importante. A mesma coisa vale com todo o movimento das cooperativas populares, que é um movimento de resgate do significado profundo de cooperativa, que é uma questão essencial e que nós não podemos esquecer. Na verdade, o incômodo que a OCB sente com a economia solidária é que a economia solidária bota em xeque as cooperativas convencionais hoje, que a gente chama de cooperativas tradicionais ou patronais ou ligadas ao grande agronegócio. Então, é importante deixar claro, gente, essa luta nós não deixamos de lado. Nós estamos em diálogo constante junto à Presidência da República, junto ao Senado, junto em diálogos difíceis com a OCB, com a Senais, com a Secretaria de Desenvolvimento Territorial do MDA, em processos de diálogo e construção da recuperação, renovação dos princípios básicos das cooperativas para incorporar a economia solidária. E isso está se desencadeando numa proposta, em algumas propostas importantes de alteração da legislação. Isso está em curso. E os nossos representantes principais aí são a Unicafes, a Unisol, que estão fortes nesse debate, a Anteag, a própria Concrab do MST. Então, a gente estamos nesse debate, estamos nessa seara e tem boas chances de a gente conseguir a assinatura do Lula. E duas conquistas principais, a redução do número mínimo para 7 e também a questão da liberdade de representação, de você não ser obrigado a se fazer representar pela OCB, mas também por outras entidades de representação, como essas que eu citei, Unisol, Unicafes, Anteag e tudo mais. Isso está dado, gente. É o que eu achei que nós estamos nessa luta. Nós estamos nessa luta. Eu estava só querendo colocar que, quando eu coloquei que eu achava que as incubadoras podiam contribuir, de pensar, porque vocês sabem, né, quem tem aqui a nossa Bíblia, peço a todos os formadores novos que leiam o relatório da 4ª Plenária Nacional,
que arruma a casa e define o que é um empreendimento, o que é um fórum de economia solidária, o que é as nossas bandeiras principais em cada um dos eixos que eu coloquei, no terceiro item, quando a gente define o que é um empreendimento, o terceiro item é: pode ter ou não um registro legal, prevalecendo a existência real. A forma jurídica não é o mais fundamental, mas sim a autogestão. E aí vai no sentido que o Sig falou. Nós temos que lutar, continuar lutando pela questão das cooperativas, mas nós não podemos fechar as portas para os grupos de trocas, bancos comunitários e mesmo formas societárias que aproveitam formas do capitalismo, mas que você mexa no contrato social e dê um caráter explícito da autogestão, mas mantendo a crítica para evitar a fragilidade das nossas lutas. Então, essa é uma questão que eu acho que responde várias coisas que foram colocadas aí. Com relação ao Pronades, eu não vou poder explicar aqui em detalhes. Nós temos proposta, eu posso mandar por e-mail para incubadoras, né, para vocês, e vocês repassam para os... Qual que é? A gente tem um dossiê Pronades, ou seja, o que se fala do Pronades desde 2003 no movimento de economia solidária, e não só na economia solidária, nós conseguimos inserir dentro da ata, da Conferência Nacional de Desenvolvimento Rural Solidário e Sustentável, também o Pronades. Então é legal vocês verem o que é isso aí, é um dossiê Pronades de 4 páginas, e tem a proposta dos elementos estruturantes de um Pronades, aí explica em detalhes o que ele é, o que ele significa. Sobre a questão de comercialização, eu ia te provocar. O fato do Mato Grosso do Sul ser um fórum que é uma central de comercialização é muito interessante, eu vou arriscar e é provocativo, ele só é assim porque não teve nenhuma entidade de assessoria envolvida. É um fórum que foi construído por empreendimentos, totalmente. Não teve nenhuma entidade de assessoria na construção desse fórum. Então, os empreendimentos, na verdade, montaram uma central de comercialização e esse espaço é o espaço do fórum estadual. E agora que as incubadoras e outras entidades estão se aproximando desse espaço, desse fórum e conseguindo participar. Mas isso foi muito porque foi criado pelos empreendimentos de economia solidária. Então, tem essa característica muito importante. É interessante o que o Claudinei falou também, dessa força de coalizão, não só com relação às cooperativas populares, Claudinei, cadê? Não só com relação às cooperativas populares, mas a gente conseguir articulação com outros movimentos sociais. É o nosso grande desafio. Acontece já na ponta, nós estamos tendo relação na ponta, mas de uma maneira orgânica, mais nacional, nós precisamos avançar muito. O movimento de catadores é um exemplo, eu queria deixar a provocação. Se a gente conseguir, os movimentos de catadores que estão participando de fóruns estaduais, conseguirem ter a validação de 7 fóruns estaduais, eles conseguem entrar como entidade nacional no Fórum Brasileiro de Economia Solidária, na coordenação nacional do fórum. Eu acho que isso seria um grande ganho para nós e poderia ser uma aliança positiva, concreta, nas nossas agendas políticas. E eu acho que a gente também tem que debater também na convergência de agendas. Eu não falei na conjuntura, gente, mas alguém falou de descenso, né, foi o Sig. Eu acredito que acabou esse papo de descenso. Nós estamos num processo de rearticulação e uma nova convergência dos movimentos sociais. Isso está dado. E a economia solidária está vindo, segurança e soberania alimentar, catadores, reforma agrária, reforma urbana, tem algo revindo. E aí a crítica que foi colocada pela Gabriela, né? A fragilidade do movimento de economia solidária não é só da economia solidária, cadê a Gabriela? É dos movimentos sociais como um todo, né? Os movimentos sociais, por exemplo, ligados ao campo, da CONTAG, ficaram muito colados ao MDA. E tem uma dificuldade. Nós entramos num processo de imobilidade, vocês já analisaram isso. Uma imobilidade dos movimentos quando a gente conseguiu finalizar o tal do ciclo, o ciclo da década de 80 com a eleição do Lula, em que houve um momento, que é esse descenso muito claro dos movimentos sociais, que não conseguiram exercer a crítica. E sempre se pergunta a economia solidária, mas essa é uma pergunta a todos os movimentos sociais. Oportunidade histórica ou aparelhamento? Essa é uma pergunta, e a gente vai ter que lidar com isso, não adianta. A nossa relação com a Senais, aí foi colocado por outras pessoas, queriam que a gente falasse um pouco da DR, né? Discutir relação, do Fórum Brasileiro de Economia Solidária com a Senais, ela é dada, gente. Existem algumas vozes tentando afirmar que há problemas entre o Fórum e a Senais, problemas entre o Fórum e a Senais. Não há. Há críticas do Fórum com relação a certas políticas que a Senais constroem, mas em nenhum momento se desloca a centralidade de uma aliança política que nós temos com esse ator, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária. As críticas são necessárias, a gente faz mais de bastidores, infelizmente, por causa dessa questão toda, dessa contradição, mas é porque também, gente, não vamos brincar, não. Eu vou falar de uma coisa, para vocês terem noção. O Sig falou de alguns embates que a gente já está tendo, né? Como a Feira de Santa Maria, Catende. Gente, nós vamos ter um grande embate agora com a grande empresa. Nós conseguimos conquistar os 30% da merenda escolar.
comprar da agricultura familiar. Gente, a indústria vai vir para cima, vai corromper merendeiras, para as merendeiras dizerem que é mais difícil cortar maracujá orgânico do que botar tangue, pozinho de tangue. Vai acontecer, porque ela ganha um salário de R$300, os caras vão oferecer 5 mil para ela dizer isso. Nós vamos entrar no embate com a grande empresa. E todos os movimentos estão olhando para a economia solidária, todos, como sendo uma das respostas para a gente trabalhar. Não sei se vocês têm noção que na briga para aprovar a questão da merenda escolar, o movimento que mais se manifestou foi o de economia solidária. Isso foi um exemplo que fez com que o pessoal do Fórum Brasileiro de Segurança e Soberania Alimentar chamasse o fórum, convocasse o fórum a participar agora da coordenação nacional desse Fórum de Segurança Alimentar, pelo nível de mobilização que a gente conseguiu. Então é importante a gente ter clareza que os embates virão. Eu estou querendo dizer que a gente tem que tomar muito cuidado para não ser ingênuo do significado que tem a gente ficar jogando críticas ao ar de processos das Senais, quando existem outros atores que também querem se apropriar desses processos. Então a gente tem que ter muito amadurecimento, muita tranquilidade, uma visão política muito forte para a gente conseguir saber fazer esse trabalho. Aí, ao mesmo tempo, vem na questão que foi colocada, se eu não me engano, pelo Rodrigo. Eu gostei muito da pergunta, acho que foi o Rodrigo que colocou. Com a agenda eleitoral, qual é o processo, a estratégia que a gente está tendo? Não foi ele, foi ele mesmo. Foi ele, né? Qual a estratégia que nós vamos utilizar para minimizar o impacto de uma alteração na conjuntura nacional? Nós estamos fazendo, gente, a 4ª plenária nacional foi esse movimento. Por isso que eu afirmei tanto isso. Porque ele é a construção de uma pauta própria do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E isso trouxe dificuldade de relação com as Senais? Trouxe. Porque nós estamos construindo uma pauta própria, a caravana da economia solidária, as nossas linhas de ação, as nossas bandeiras prioritárias, ela está se construindo como uma pauta própria. Esse embrião de pauta própria que está se construindo com uma dimensão política, ele é a nossa salvaguarda principal para o processo de transição para um novo governo. E é importante a gente valorizar isso, porque vocês sabem que tem um debate sobre a questão da conferência, da segunda conferência. A gente tem que saber como que essa segunda conferência não pode acabar se sobrepondo a uma pauta que a gente está construindo e causando um recolamento nosso ao governo, no momento que é perigoso a gente colar demais, se a gente precisa conseguir ganhar maior autonomia para aguentar o baque que vai ser o final desse governo em qualquer um dos cenários, Dilma ou outros que venham, que a gente sabe, podem vir coisas positivas, mas vai ser necessário. Outro movimento que a gente tem feito é o movimento junto ao MDS, ao MDA e outros ministérios. Está sendo muito rica essa relação. E aí a questão que foi colocada pelo Urias, não foi pelo Urias, foi colocada a questão da pessoa jurídica, pelo Edmilson. Edmilson, pega como exemplo o processo que a gente fez com o MDS, e eu acho que essa foi uma grande falha com relação, por exemplo, ao Brasil Local, o exemplo que nós negociamos com o MDS e conseguimos fazer com que os editais do MDS para governos municipais e estaduais colocassem que esses projetos têm que ser validados por articulação com fóruns locais de economia solidária. Os fóruns não têm pessoa jurídica. Qual foi a solução? Quando chegam os ofícios dos fóruns no nível nacional, eles conclamam a Secretaria Executiva do Fórum, nós vamos lá no MDS e a gente valida esses ofícios. Isso fez com que desse uma pulverizada, foi no semiárido, uma puta relação entre prefeituras e governos estaduais com fóruns locais de economia solidária. Mostrar esse exemplo jurídico para a prefeitura pode ser importante, porque vocês mostram uma política nacional que está passando por entidades sem personalidade jurídica. A lei dos 30% da merenda escolar também é interessante, com todo o processo do PAA, etc., que isenta processos licitatórios. E aí você consegue trabalhar com a associação de produtores, é um outro exemplo para mostrar. E tem outros exemplos que vale para poder mostrar para esse prefeito que ele está completamente desinformado com relação a esse debate. E eu queria, para encerrar, só brincar aí que o Rodrigo é da Unicamp, né? Eu era da Unicamp e um pouco eu trabalhei muito no movimento estudantil lá de extensão universitária. E eu acho que o que ele colocou é essencial, vocês se verem como um movimento nas universidades. É importante vocês se verem. Eu acho incubador um negócio muito difícil, porque vocês lutam dentro da universidade e lutam também muito frente a condições adversas em todas as frentes. E aí esse processo de trabalhar com ex-incubadores, ex-formadores, é essencial, e participar da luta interna na universidade para melhorar a questão da extensão e o papel da universidade é essencial. Então, para encerrar, eu queria retomar uma fala que o Claudinei falou do trabalho de formiguinha. Claudinei, você resumiu o que eu estava querendo dizer quando a gente fala de a gente tentar ver outras formas de fazer política. Nós precisamos entender
que a existência de um empreendimento de economia solidária, de uma cooperativa de catadores, de um grupo ali de ex-incubados que se organizaram no empreendimento, são expressões de resistência ao capitalismo, são construções de uma outra sociedade possível. Isso é fazer política. Eu acho que esse debate, eu até traduziria da formiguinha para o cupim, porque é uma coisa invisível, mas está destruindo a estrutura. Uma hora a casa cai. E na hora que a casa cair, é muito fácil ouvir o barulho das árvores que caem. Mas quem vai propor a alternativa do que vai vir são essas expressões de alternativas. As expressões que estão acontecendo na ponta, na prática, é que vão poder estar construindo uma outra sociedade. Então, eu queria encerrar com essa fala para a gente poder entender o significado político da existência, a simples existência de uma rede de economia solidária, de um banco comunitário, de uma cooperativa de crédito, de um grupo de consumo solidário, para a gente perceber o significado político que isso tem e dar maior visibilidade para isso, pois isso é transformação social. A gente só precisa visibilizar e expressar isso politicamente. Houve uma pergunta com relação ao marco legal que eu não respondi, né? Que é um debate muito longo da questão mais ampla do marco legal. Eu posso estar comunicando com vocês por fora para a gente ver como é que está o debate e quais são as propostas concretas no marco legal. A principal que nós temos hoje é a questão do Pronades, tem uma proposta, inclusive, como peça, e no debate nacional nós temos uma consulta em curso, que é a proposta de uma lei geral da economia solidária, que organiza a política da economia solidária e dá a possibilidade dos gestores públicos construírem uma política de economia solidária. E nós queremos tentar aprovar isso até o final do governo Lula. É a nossa grande bandeira de luta dentro dessa área do marco legal, além do debate que a gente tem com as cooperativas. Está tudo no site. Nós temos o farejador de políticas públicas da economia solidária, no Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E vou deixar de presente para vocês, para as incubadoras, eu trouxe alguns relatórios, mas eles também estão disponíveis no site do Fórum. Por favor, leiam, porque ele é muito importante, que está dando uma visão dos rumos políticos que nós estamos tendo e das grandes bandeiras que nós temos pela frente. Pessoal, são 12h10. A gente está 10 minutinhos atrasado do tempo que a gente tinha se colocado como prazo. E é muito, muito importante que a gente assuma o compromisso de retornar no horário previsto para o início das atividades da tarde, que é às 13h30, 13h30. Então, o bandejão já está servindo as refeições. E aí vamos ficar bastante atento ao horário para a gente não atrasar as atividades da tarde.